Nós vamos falar sobre a manipulação pela linguagem, tá? Então, nós vamos falar de como a linguagem manipula o seu próprio jeito de pensar. Eu vou provar isso para você. Você vai, talvez, até se assustar com relação a isso, porque é muito mais frequente do que nós imaginamos. Se você não domina a linguagem, alguém vai dominar por você. A língua é um instrumento de leitura e tradução da realidade para dentro da sua cabeça. A palavra é a base do pensamento. Então, eu preciso dominar a palavra para que eu domine os meus próprios pensamentos. A palavra pode ser um mecanismo de construção da realidade para nós, de tradução da realidade para nós, mas ela também pode ser um mecanismo de manipulação, de distorção da realidade. Então, eu posso traduzir a realidade para dentro da minha cabeça de maneira absolutamente distorcida, de maneira deturpada. Você já deve ter observado alguém fazer isso. A pessoa, de repente, conta uma história e você fala, não, mas espera aí, não é isso que está acontecendo, não. Você está percebendo que a sua leitura está completamente deturpada? Problema neste véu tradutor chamado linguagem, né? E aí você vai ver, ao final de tudo, como fortalecer, então, a linguagem antes que usem a linguagem para enfraquecer quem você é. Quem não entende o poder da linguagem está muito, mas muito mais exposto ao risco de ser manipulado. É claro que a língua pode ser usada para o bem e a língua pode ser usada para o mal. A língua pode ser usada para representar a realidade de maneira mais fidedigna possível. Então, traduzir essa realidade de maneira fidedigna para dentro da minha cabeça. Ou a língua pode ser usada para distorcer a realidade, deturpar a realidade, manipular a realidade. Se os nossos pensamentos são formados por meio da linguagem, nós precisamos estar sempre muito vigilantes, porque qualquer malabarismo semântico vai deturpar a maneira como as ações vão ser percebidas pelos outros e por você mesmo. Então, se você fizer um malabarismo semântico no momento de traduzir um universo para dentro da sua cabeça, isso vai mudar a maneira como você percebe o mundo. E, em última instância, a maneira como você percebe o mundo é a maneira como você vai agir. Porque a sua ação advém da maneira como você lê o mundo. Então, suas ações, em última instância, são decorrentes das palavras que você escolhe para traduzir a realidade. É preciso que você vigie. E eu quero mostrar para você de que maneira alguém pode, se você não vigiar isso, alguém pode construir seus pensamentos para você. E a pergunta que eu te faço é, você quer ser massa de manobra? Você quer ser massa de manobra, por exemplo, de uma mídia? Você quer ser massa de manobra dos seus colegas de trabalho? Você quer ser massa de manobra do seu chefe? Você quer ser massa de manobra de algum político, por exemplo? Porque se você não vigiar as palavras, alguém vai vigiar essas palavras para você. Só que as palavras, muitas vezes, são muito sutis. Muitas vezes as palavras são sutis. Às vezes elas são disfarçadas. Às vezes elas são tão mansas e tão pacíficas e tão inocentes que você nem se dá conta do que está acontecendo. E eu quero te mostrar isso na prática em alguns exemplos. Você está lá navegando pela sua timeline, vivendo a sua vida, olhando para as notícias, eis que de repente surge, por exemplo, uma inocente manchete como esta na sua frente. Olha, revista Crescer, por exemplo. Casal decide por redução fetal para ter gêmeos em vez de quíntuplos. E aí, quais foram as palavras, né, ditas pelo casal? Pesadelo mental. Leia de novo, leia com carinho. Você. Volta para a tela, pessoal, deixa o pessoal ver. Olha para a tela. Casal decide por redução fetal para ter gêmeos em vez de quíntuplos. Pesadelo mental. Olha, se você está minimamente desatento, não vi problema nenhum, né? Não vi problema nenhum. Só que se a gente para olhar com muito carinho, né? O que seria redução fetal? Volta para mim, pessoal, volta para mim. O que seria redução fetal? Olha, eu analiso a palavra redução e eu penso, reduzir é tornar menor, né? Então, redução, tornar pequeno. Ok, tornar menor, né? Diminuir o tamanho. Eu olho para a palavra fetal, olha, fetal é relativo a feto, né? Um adjetivo relativo ao substantivo feto. E aí eu olho para a palavra redução
ela não me toca, ela não me desperta nada. Eu olho para a palavra fetal, ela não me toca, ela não me desperta nada. Mas eu sei, quando eu leio a notícia, e mesmo quando eu penso melhor com relação à manchete, eu sei que nós estamos falando de um negócio que na minha terra, pelo menos, se chama assassinato de bebês. Isso tem nome, se chama aborto. Só que a palavra redução não carrega em si a carga de morte. A palavra fetal não carrega em si a carga de morte. Nenhuma dessas palavras gera mal-estar em mim, porque nenhuma dessas palavras está ligada à morte. Mas redução fetal é justamente aborto, que na minha terra, pelo menos, que eu sou de Goiânia, isso se chama assassinato de bebês. E aí é muito interessante, porque é claro que a motivação disso pode ser para salvar a vida da mãe, não tem problema, não tem problema. Então, é claro que muitas vezes a intervenção é necessária. Eu nem quero entrar no aspecto médico, porque eu não teria nem discernimento para isso. Mas a gente precisa dar nome às coisas. A gente precisa dar nome às coisas. Porque um primeiro passo é chamar aborto de redução fetal. Mas daqui a pouco eu vou ter uma lei aprovada, por exemplo, chamada Lei de Redução Fetal. E essa lei passa sem impactar ninguém. Daqui a pouco eu vou ter uma lei que, no malabarismo semântico, por exemplo, se chama lei de, sei lá, seleção conveniente. Seleção conveniente. Lei de redução fetal, por exemplo. Lara, mas que coisa dramática, né? Que coisa dramática mesmo. Você imagina que nós estamos falando de uma notícia. Essa é uma notícia que não traz para você a carga daquilo que, de fato, ela exprime. E se nós pensarmos que, no caso até, esses fetos tinham, esses 3 que foram abortados, né, já tinham 5 semanas de vida, se nós pensarmos que com 5 semanas de vida o indivíduo já tem um mini coraçãozinho, ele já tem os bracinhos se formando, ele já tem as perninhas se formando, bom, eu consigo imaginar uma cena de aborto. Né? Não faz sentido que nós entremos aqui nos porquês de as pessoas fazerem isso, mas faz sentido que a gente pense em algo muito importante. Presta atenção que eu vou te falar. A gente tem que dar nome às coisas. As coisas têm nome. E se nós perdermos o vínculo, se nós perdermos o nome com este significante, se nós perdermos a nossa ligação com o significante, com o nome das coisas, nós automaticamente perdemos a sensibilidade do significado. Passando para outra notícia, por exemplo, para outra manchete. Olha, uma manchete aparentemente inocente, né? Marcha para Jesus interrompe trecho da Avenida Boa Viagem nesta tarde. Ah, Lara, não vi nada demais aí, não, é verdade. Não tem nada de muito dramático, né? Marcha para Jesus interrompe trecho da Avenida Boa Viagem nesta tarde. É verdade. Talvez me cause um incômodo numa primeira leitura ver uma palavra, por exemplo, como interrompe. Afinal de contas, ninguém ama ser interrompido, né? Você está ali conversando, por exemplo, e aí alguém te interrompe. Olha, interromper traz uma carga negativa, né? Sei lá, tá andando por aí, alguma coisa interrompe seu caminho, aí você tem que fazer meia volta. A rua, sei lá, foi fechada, por exemplo, e aquilo interrompe seu trajeto para o trabalho, e aí você tem que dar meia volta. Interrompe já não é uma palavra muito feliz. Mas, de fato, foi o que aconteceu. Pô, então tá bom, tudo bem. Só que 6 dias depois, o mesmo jornal coloca outra manchete, que é essa manchete que você vai ver. Olha, Parada da Diversidade toma conta de orla em Boa Viagem. Tudo bem essa manchete? Tudo bem. A primeira manchete está tudo bem, a segunda manchete está tudo bem. Então, se eu analiso a primeira, eu acho que está tudo ok. Se eu analiso a segunda, eu também acho que está tudo ok. Talvez a grande diferença seja que agora eu troco o interrompe por toma conta. E eu não sei se você concorda comigo, meu povo de Deus, mas tomar conta é uma delícia. A felicidade toma conta de mim, né? Tomar conta não necessariamente pressupõe que eu esteja atrapalhando alguém. Porque se simplesmente um monte de gente entra aqui nessa sala e toma conta dessa sala, isso não necessariamente implica dizer que alguém foi atrapalhado por este movimento, percebe? É diferente de interrompe. Se eu interrompo alguma coisa, eu estou atrapalhando alguma coisa. Então, veja que sutileza, né? E se nós pensarmos, por exemplo, que a marcha que interrompeu a avenida tinha 100 mil pessoas e a Parada da Diversidade tinha 600 mil pessoas, eu consigo perceber que talvez a possibilidade de interrupção seja maior por 600 mil pessoas do que propriamente por 100 mil, né? E o mais interessante, quando a gente olha em comparação, quando você olha essas duas manchetes aqui,
O mais interessante é que existem algumas coisas tão sutis, mas tão sutis, que talvez passem despercebidas, se você estiver minimamente desantenado ali, não estiver prestando atenção. Por exemplo, nós temos nessa manchete aqui, olha só, nós temos nessa daqui, ó, uma palavrinha muito singela, uma palavrinha muito sutil, assim, tá vendo? Franciscanamente colocada, né? Que é a palavra Cristo. Tá aqui. Tudo bem, a palavra Cristo. Afinal de contas, Jesus é Cristo, então tá tudo certo. Só que se eu olho para essas letras miúdas aqui, olha, por mais diversidade. Tudo bem colocar isso aqui? Claro que tudo bem, não tem problema nenhum. Só que aqui eu vejo a nobreza da parada. Percebe? E é, de fato, um ato muito nobre, um exercício democrático. Ninguém está aqui para julgar qual é o objetivo do movimento, né? Nós estamos analisando apenas a comparação linguística da coisa. Aqui eu percebo qual é o objetivo nobilíssimo, não poderia ser mais nobre, que é em prol da diversidade. Aqui eu não sei qual é o objetivo do movimento. Percebe? Para que serve esse povo fanático aqui, né? A gente nem sabe, interrompendo ali a rua, etc. e tal. E eu só vou descobrir qual é o objetivo do movimento quando eu leio a reportagem. E o objetivo é união das famílias, paz e controle de drogas. Me parece tão nobre quanto pela diversidade. Concorda comigo? Se eu tenho uma marcha em prol da união das famílias, em prol da paz, em prol do controle de drogas, bom, isso me parece um tanto quanto nobre. Agora, aqui eu não sei qual é o objetivo da marcha. Aqui eu sei qual é o objetivo da marcha. Na manchete. E eu pergunto para você, quantas pessoas leem além da manchete? Quantas pessoas leem além da manchete? Olha só que coisa mais sutil, né? E eu queria que você olhasse para mim e entendesse uma coisa. As palavras precisam ser precisas. As palavras precisam ser precisas. Deixa eu te dar um exemplo aqui, sutil peronomútil. Se eu digo para você que aquelas pessoas invadiram uma fazenda, isso é muito diferente de dizer que elas ocuparam a fazenda. Concorda comigo? Se eu digo que os sem terra, por exemplo, invadiram a fazenda, isso é muito diferente de dizer que eles ocuparam a fazenda. Porque invasão pressupõe algum grau de força contrária. Então, se eu invadir, bom, alguém não estava feliz com essa invasão, né? Aquela invasão, obviamente, não é bem-vinda. Agora, se eu digo que eu ocupei a fazenda, bom, ocupação é uma palavra bem neutra. Só que se você for ao dicionário, você vai perceber que essas palavras são sinônimas. Mas será que são mesmo? Se você olhar para essas duas manchetes, você vai perceber que tomar conta é sinônimo de interromper. Bom, em maior ou menor grau, nós estamos falando da mesma coisa. Será? Será? E aí nós passamos para um último exemplo, que é justamente um que apareceu muito, né? Aí que as pessoas comentaram bastante, que é a economia dá mais sinais de despiora, que foi uma manchete que foi publicada aí em uma grande mídia. Economia dá sinais de despiora. E aí, a pergunta que eu te faço é, e eu vou te fazer essa pergunta ao longo de todos esses 3 dias, por quê? Por que alguém usaria ocupar em vez de invadir? Por que alguém usaria tomar conta em vez de interromper? Por que alguém usaria redução fetal em vez de aborto? Ou em maior grau, em vez de assassinato, mas aborto, nós temos uma palavra específica para isso. E aqui eu repito para você a pergunta de novo. Por que alguém usaria uma palavra como despiora em detrimento de palavras devidamente registradas, como melhora, ou como recuperação, ou como elevação, ou como subida? Porque se eu penso numa palavra como melhora, eu consigo ver um movimento de ascensão. Se eu penso numa palavra como recuperação, eu consigo ver um movimento de ascensão. Se eu penso em elevação, subida, eu consigo ver um movimento de elevação. Se eu penso em despiora, eu não penso em elevação. Só que a realidade mostra uma elevação. E eu pergunto para você, uma vez que eu tenha escaneado a realidade, uma vez que eu, jornalista, saiba que eu preciso me valer preferencialmente das palavras registradas em dicionários, porque a palavra despiora, assim como o verbo despiorar, esses dois não são registrados nos massivos dicionários. Tem um dicionário que registra, que é um dicionário bem vanguardista, que é o Priberan. Se a gente vai ao VOLPE, Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa, que é editado pela Academia de Letras e é responsável pela edição das palavras que são devidamente aceitas, né, formalmente aceitas na língua portuguesa, você não vai encontrar despiora. E a pergunta que eu te faço é, por quê? Será que essa escolha é aleatória?
Por que essa palavra não nos aproxima da realidade? Porque de todas as palavras disponíveis, eu escolho aquela que não me aproxima da realidade? Por que conduzir o meu pensamento para longe da realidade? Bom, todo o raciocínio que nós construímos até aqui mostra para nós que a palavra é capaz de moldar o nosso pensamento. E que uma vez que o nosso pensamento esteja moldado, isso é capaz de conduzir as nossas ações. O pensamento precede a ação, uma vez que nós somos seres racionais. A linguagem realmente é muito sutil. E eu só consigo apreender isso tudo, apreender este poder, captar a manipulação, mediante uma coisa que é típica do ser humano, que é o conhecimento. Apesar de a nossa língua e de a linguagem, de maneira geral, estar sofrendo tantos atentados, é possível fugir disso mediante conhecimento. Obter a verdade é uma jornada daqui para dentro, entende? Não é uma peregrinação daqui para fora. Você é que precisa ler o mundo em busca da verdade. E para isso, é claro, você precisa da linguagem. Essa habilidade, o domínio da língua, o domínio da linguagem, nos permite impor mais sobre a vida. E quando nós nos preparamos, quando nós estamos ligados a isso, é muito difícil nos enganarem.